Crônicas do Amanhecer de 17 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. De 642 mil alunos, 69% relatam sintomas de depressão e ansiedade em SP, parte 2. Um mapeamento feito pela Secretaria da Educação de São Paulo identificou que 69% de mais de 642 mil estudantes da rede estadual relatam ter sintomas ligados à depressão e ansiedade. Ao todo são 443 mil estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio que relataram sintomas, como dificuldade de concentração, esgotamento e problemas com o sono. O questionário foi respondido pelos estudantes no fim do ano passado após quase 2 anos sem aulas presenciais regulares por causa da pandemia de Covid-19. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira, 1º, e fazem parte de estudo realizado pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a Secretaria da Educação da então gestão João Doria, PSDB. O trabalho inicialmente era para levantar a percepção dos estudantes sobre uma série de competências socioemocionais, nome dado a características como empatia, foco, confiança, persistência, entre outras, mas foram incluídas também perguntas sobre saúde mental. O questionário foi aplicado em 2021 de forma censitária pela primeira vez em 5.056 escolas e mais de 642 mil estudantes. É um pedido de socorro que estamos recebendo. E esse não é um problema da escola, mas da sociedade. É um problema da escola, do sistema de saúde pública, das famílias, de todos nós, disse Rocieli Soares, então secretário de Educação. Segundo o mapeamento, 33% dos alunos relataram ter dificuldades de concentração em nível alto ou moderado. Outros 18,8% disseram se sentir esgotados e sob pressão, 18,1% afirmaram perder totalmente o sono em decorrência de preocupações. Isso não é um problema da escola, a falta de escola é que piorou isso, disse o secretário. Ele contou também, mais uma vez, sobre a depressão do filho durante a pandemia. Eu passei por isso em casa também, com meu filho, que graças a Deus tem melhorado muito. Eu vivi isso no nível de depressão muito alto do meu filho. Para Tatiana Filgueiras, do Instituto Ayrton Senna, a dificuldade de concentração, que atinge 1/3 dos estudantes, tem impacto direto no aprendizado. Ela diz que os professores precisam compreender essa situação e buscar estratégias para ajudar os alunos. O professor precisa ter consciência dessa situação, mas, assim como qualquer competência, pode ajudar o aluno a desenvolvê-la. É um processo que vai acontecer aos poucos, afirma. A pesquisa também indicou que 5,7% dos estudantes relataram presenciar violência psicológica com muita frequência. Outros 3,8% afirmaram presenciar violência física em casa com muita frequência. A incidência foi maior entre os estudantes mais jovens, do 5º ano do ensino fundamental. Sobre a autoavaliação dos alunos sobre suas competências socioemocionais, a pesquisa mostrou uma piora na autopercepção dos estudantes na comparação com 2019, quando o questionário foi aplicado pela primeira vez na rede estadual. O mapeamento identificou que 67% dos estudantes se declaram nada ou pouco capazes de exercitar a competência tolerância à frustração, ou seja, que têm dificuldades para controlar raiva e irritação. Os dados também mostram que aumentou a proporção de alunos que sentem ter desenvolvido pouco as habilidades socioemocionais.
Por exemplo, 43,8% dos estudantes disse ter pouca curiosidade para aprender. Em 2019, eram 37,8%. Outros 43,3% avaliam que têm pouca responsabilidade, e 37,6% pouca determinação. Além disso, 41,8% dos alunos disseram ter desenvolvido pouco empatia. Sobre as causas internas, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma que a característica de identificação do homem de fé é a paz de espírito. A crença honesta propicia equilíbrio, fomentando harmonia, de que se nutre a criatura no rumo da sua evolução. A confiança irrestrita em Deus dulcifica o homem, auxiliando-o a compreender os acontecimentos e as realidades da vida, de que se utiliza em forma de experiências promotoras da felicidade. Num temperamento irrequieto, a fé se assinala pela mudança de atitudes que impõe, desde que se modifica a forma de ver a vida e os seus sucessos, dando a cada coisa e ocorrência o valor exato que se lhe faz correspondente. Amadurece-lhe o entendimento e o descortino se agiganta, transformando os mecanismos de ação e desenvolvimento da personalidade, que melhor se integra no contexto da sociedade na qual se encontra. A ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo, do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. O ansioso perturba-se e perturba. No seu estado de ansiedade, desgasta-se e exaure aqueles que se lhe submetem ou com quem convive. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. Littré, o eminente pensador positivista, afirmava que a inquietação, a ansiedade e a angústia são manifestações de um mesmo estado. Mediante exercício da vontade e recorrendo-se à terapia especializada, a ansiedade se transforma em clima de paciência, aprendendo a guardar no tempo, na hora e no lugar próprio, o que deve suceder. Se experimentas contínuos estados de ansiedade, para meditar e propõe-te renovação de conceito espiritual. Usa o medicamento da fé consoladora e reserva-te a confiança no futuro. O que não consigas realizar agora, fá-lo-ás depois. Nem te permitas a negligência perturbadora, nem tampouco a ansiedade desesperada. Se, todavia, mediante esforço mental na disciplina dos hábitos, não conseguires a paz de espírito porque anelas, recorre aos passes e à prece, que te evitarão a queda no abismo da angústia. Permanecendo, no entanto, o estado irrefreável da ansiedade, recorre à ciência médica para atender aos teus implementos nervosos e auxiliar-te à maquinaria orgânica. O egoísta faz-se ansioso. O prepotente, na marcha da volúpia alucinada, vive ansiosamente. Os triunfadores da ilusão e os arquitetos da mentira tornam-se ansiosos, entre frustrações e medos. A consciência atormentada pelos remorsos ou estigmatizada pelos erros, sofre de ansiedade. Todos aqueles que, através da fé legítima, se fixam nos ideais da benemerência e da construção do mundo novo de amanhã, são calmos e confiantes, superando a ansiedade, que somente se lhes instala na emoção quando esta vive o desejo de alcançar o reino de Deus pela qual se fascina a luta. Jesus, por excelência e calmo, demonstrou-nos, em todos os instantes do seu messianato, que a ansiedade nele não encontrou sintonia, marchando sempre sereno em todos os transes, até a cruz de ignomínia que ele vestiu de luz, prosseguindo na ressurreição discreta em plenitude de paz e de confiança em Deus, para sempre. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de agosto de 2022.